Gravando. Então, bom dia. Hoje eu vou falar para vocês sobre teoria da ligação de valência. Então, vou abrir uma janela. Está compartilhado. Então, a teoria de ligação de valência, a TLV, é uma das teorias também que vai explicar a formação dos complexos. Então, essa teoria diz que a reação entre o metal e o ligante é uma reação de ácido e base de Lewis. Então, a gente tem o ácido de Lewis, o metal de carga N+, e a base de Lewis, o ligante L. Então, N ligantes vão ter par de elétrons para doar, que é a base de Lewis, para o ácido, que é o metal de transição. Então, havendo essa doação de par de elétron do ligante para o metal, a gente tem uma reação de ácido e base de Lewis para formar o complexo. Então, a gente tem dois tipos de interações nessa formação de complexo. O ligante tem um par de elétron não ligado para formar uma ligação coordenada covalente dativa. Tá? Então, como o ligante é uma base de Lewis, ela doa um par de elétron. Tá? E esse par de elétron vai ser compartilhado entre o metal e o ligante para formar uma ligação coordenada covalente ou ligação dativa. E o metal forma, para que esse par de elétron seja aceito pelo metal, o metal tem que formar orbitais híbridos com os orbitais atômicos S, P e D. Então, ele vai pegar esses três orbitais, o S, o P e o D, eles vão se misturar para formar novos orbitais, que são os orbitais híbridos. Então, a hibridação fornece a geometria espacial do complexo. Tá? Então, a partir dessa hibridação, vocês têm o exemplo da hibridação do sp3, que é o carbono, que forma o composto, o híbrido sp3, que é uma geometria tetraédrica. Tá? Então, aqui também a gente vai ter várias geometrias, a octaédrica, tetraédrica, quadrado planar, através da hibridação desses orbitais S, P e D. Então, a interação entre o metal e o ligante se dá como? Quando eu tenho o metal mais o ligante, a interação do orbital do par isolado do ligante, ou seja, o ligante tem um par de elétron a doar, vai ser a interação desse orbital do par de elétron do ligante com os orbitais híbridos vazios do metal, tá? Formando uma ligação coordenada com cada ligante. Então, esses orbitais híbridos são formados através de orbitais vazios do metal. Então, esses orbitais vazios híbridos vão aceitar esse par de elétron, tá? De cada ligante. Então, aqui só para a gente fazer uma revisão sobre propriedade magnética, porque interessa para a gente nessa parte de teoria de ligação de valência, a gente tem que saber se o metal é diamagnético ou paramagnético. Eu vou só dar uma revisãozinha de propriedade magnética. Então, a propriedade magnética está relacionada com o quê? Com o spin total da molécula. O que é o spin total, que é o S grande? É o somatório dos spins de cada elétron. Tá? Então, as propriedades magnéticas são diamagnéticas e paramagnéticas. Então, quando a gente tem uma substância ou um metal diamagnético, o que significa? Quando o spin total da molécula é igual a zero. Quando a gente somar os spins dos elétrons da molécula ou do átomo,
ele vai dar 0, tá? Então, para que esse spin total seja igual a 0, todos os elétrons têm que estar emparelhados, ou seja, não contém elétrons desemparelhados. E não atrai o campo eletromagnético do ímã. Spin total igual a 0. E quando o spin total é diferente de 0, ele vai ter elétrons desemparelhados e vai atrair o campo eletromagnético do ímã. Spin diferente de 0. Tá? Então, aqui a gente vai estudar o primeiro complexo, que é o complexo hexacoordenado, que a gente tem a geometria octaédrica. Então, seria um metal M de carga N+, reagindo com 6 ligantes para formar o Ml6, que é uma estrutura octaédrica. Então, aqui a gente tem o exemplo do cloreto de hexamim cobalto. Tá? A configuração eletrônica do cobalto no estado fundamental é 3d7, 4s2, os elétrons de valência. Argônio, 3d7, 4s2. Nesse complexo aqui, o que é que a gente tem? A amônia é 0, a carga da amônia. O cloreto é -1. Se eu tenho 3 cloretos negativos, a carga total do complexo é +3. Se a amônia é 0, o cobalto vai ser +3, tá? Então, no complexo, o estado de oxidação do cobalto é +3, logo ele vai perder 3 elétrons, perde 2 do 4s, mais 1 do 3d. Então, ele era 3d7, ele fica 3d6. Então, teoricamente, a gente tem essa distribuição eletrônica para o cobalto. 1, 2, 3, 4, 5, sexto emparelhado, spins opostos. Então, só que, por dados experimentais, esse complexo é diamagnético. Então, lembrando, diamagnético, o spin total é 0. Todos os elétrons são emparelhados. Então, o que é que a gente tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso aqui, o spin total vai dar quanto? Mais meio, menos meio, 0. Mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, dá 1. Mais meio, 1. Mais meio, 1, 2. Mais meio, menos meio, 0. Então, spin total é igual a 2. Spin total diferente de 0 é paramagnético. Tá? Então, se a configuração eletrônica do cobalto fosse essa daqui, a distribuição dos elétrons no orbital D, ele seria paramagnético. Só que, por dados experimentais, esse composto é diamagnético, ou seja, o spin total é igual a 0. Todos os elétrons estão emparelhados. Então, vai haver a promoção desse elétron aqui emparelhar com esse e desse emparelhar com esse. Então, eu vou ter 2, 4, 6, que é esta configuração aqui, ó. 2, 4, 6. Mais meio, menos meio, 0. Mais meio, menos meio, 0. Mais meio, menos meio, 0. Então, o spin total igual a 0, o composto é diamagnético. Então, sabendo-se que o complexo é diamagnético, isso aí é um dado experimental, a gente tem que o quê? Que a configuração eletrônica do 3D tem que ser os 3 pares de elétrons, os 6 emparelhados, tá? Então, para o cobalto formar um complexo hexacoordenado, 6 ligantes, o íon metal necessita de 6 orbitais vazios, tá? Então, o que a gente tem aqui? A configuração eletrônica seria um S2, 2S2, aqui 3D6, 4S0, e esses orbitais existem, só que estão vazios, pela configuração de Pauli, 3D, 4S, 4P, e assim por diante, tá? Então, ele precisa de 6 orbitais vazios. Então, a gente vai pegar esses dois orbitais 3D, um orbital S e 3 orbitais P. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, voltando aqui o conceito,
o metal forma orbitais híbridos com os orbitais s, p e d. Hibridação fornece a geometria. Aqui, ó, interação do orbital do par de elétron-ligando, do orbital híbrido vazio do metal. Tá? Então, a gente tem que ter 6, como é uma estrutura octaédrica com 6 ligantes, esse metal tem que ter 6 orbitais vazios. E esses orbitais vazios são os orbitais sequência da configuração eletrônica de Lewis. Então, eu vou ter 2 orbitais D, esses dois aqui, um orbital S, o próximo, e 3 orbitais P, os 3P do 4P. Então, eu vou ter 6 orbitais híbridos equivalentes. Então, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses 6 orbitais vão se misturar para formar 6 novos orbitais híbridos, que é do tipo D2S1P3, ou seja, D2SP3. Então, tendo esses 6 orbitais vazios, a gente vai ter essa configuração aqui. Ó. O D, desculpa aqui, o D, os 3Ds que são os originais, eles continuam sendo 3D, e os próximos 6 orbitais são 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais do tipo D2SP3. Então, aqui são os elétrons do metal, que já tinha D6, mais os elétrons do ligante. Então, cada ligante vai doar um par de elétron, que é esse par vermelho, para o metal, para formar a ligação covalente dativa. Outro 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 ligantes doando esses elétrons, ele vai formar o complexo. E o complexo é do tipo D2SP3, tá? Então, esse primeiro caso aqui, o composto de cobalto diamagnético, a hibridação é do tipo D2SP3, sua forma geométrica é octaédrica, o complexo é de orbital interno em relação ao orbital D. Isso aqui eu vou explicar no próximo caso, que vai ser externo, tá? Então, para a gente entender aqui, eu vou dar outro exemplo que vai ser externo e a gente vai comparar o interno com o externo. Complexo é de spin baixo. O que é spin baixo? Spin baixo, todos os elétrons são emparelhados. Ó. Qual é o spin total aqui? Mais meio, menos meio. Mais meio, menos meio. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando eu tenho todos os elétrons emparelhados, meu spin total é 0, então eu tenho um complexo de spin baixo. E, por sua vez, como todos os elétrons estão emparelhados, o complexo é diamagnético, o spin total igual a 0. Então, só para a gente fazer como que esses orbitais formam, eu vou... Deixa eu pegar um exemplo aqui do orbital. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não está no... O exemplo do SP3, para a gente entender como que esses orbitais formam. Só uma revisãozinha de química geral. Aqui. Não sei se está em tabela. Não, aqui não. Não estou achando. Deixa eu ver se é nesse... Ah, tá aqui.
Então, só para a gente entender melhorzinho um pouco o que é a hibridação, ó, a hibridação do carbono. O carbono, a configuração, a gente vai ver o carbono sp3. Então, o carbono tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, tá? Então, o estado normal dele é esse aqui, a configuração eletrônica, 2, 4, 6 elétrons, tá? Z igual a 6. Então, o que a gente tem? Teoricamente, o carbono só poderia fazer uma, duas ligações com o hidrogênio, ou seja, cada hidrogênio tem um elétron, esse elétron vai ser compartilhado com esse, e outro hidrogênio compartilhar esse elétron com o outro hidrogênio. Então, teoricamente, eu só teria o CH2, mas a gente sabe que na prática a gente tem o CH4, está aqui. Então, o que acontece? Como o delta de energia entre o 2s e o 2p é pequeno, esse delta de energia aqui é pequeno, então, lembrando dos orbitais mais estáveis, é o vazio, semi-preenchido e totalmente cheio. Então, esse orbital aqui, ele tem 2 elétrons. Ele prefere ficar com 3 para estabilizar a sua configuração eletrônica. Então, esse elétron aqui é promovido para o orbital 2p. Então, a gente tem o estado ativado 1s2, 2s1, 3p3. Tá? Então, agora ele pode formar 4 ligações. Ó. Cada elétron vai compartilhar, cada elétron desse aqui compartilha com um elétron do hidrogênio. O hidrogênio compartilha aqui e forma uma ligação. Outro hidrogênio, 2, 3, 4. Só que, o que acontece ainda aqui? Ó? A energia desse orbital aqui é menor do que essas 3 aqui. Então, eu vou ter 3 ligações diferentes. 4 ligações diferentes. Essas 3 aqui de cima iguais, porque tem o mesmo valor de energia, e essa daqui diferente energeticamente. Se ela é diferente energeticamente, o comprimento de ligação dessa daqui é diferente dessas 3. Então, eu vou ter um tetraedro distorcido. Só que, na prática, o que a gente tem? Um tetraedro perfeito. As 4 ligações do hidrogênio são idênticas. Então, isso tudo vem de quê? Do experimento. O experimento diz que é CH4 e que esse CH4 é um tetraedro perfeito. Aí, o que os cientistas fizeram? Vamos ver a configuração eletrônica. Mas a configuração eletrônica dele não tem como formar 4 elétrons, ou 4 ligações. Então, eles viram que essa energia para promover esse elétron para o orbital P é favorável. Então, esse elétron é promovido, tem essa promoção. Agora, eu tenho 4 ligações. Só que ainda tem um problema. As ligações, teoricamente, são diferentes. Essa energia dessa ligação aqui vai ser menor e essas 3 maior. Tá? Então, eu vou ter comprimentos de ligações diferentes. Então, o que os cientistas fizeram? Pegaram esses 4 orbitais aqui, misturaram e geraram os 4 novos orbitais, que são os orbitais híbridos. Que essa energia desses orbitais aqui fica entre o 2s e o 2p. Ou seja, é uma energia intermediária entre esses 2 orbitais, a energia desses 2 orbitais aqui. Tá? Então, misturando esses 4 orbitais, ele gera 4 novos orbitais, que é do tipo sp3. 1, 2, 3, 4. Agora, eu tenho 4 elétrons de energia equivalentes para formar 4 ligações com hidrogênio com comprimentos de ligações exatamente iguais. E eu vou ter o CH4 tetraédrico perfeito. Tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui nos orbitais do D, do cobalto. Tá? Então, teoricamente, é porque não está em diferença de energia. Essa energia é menor, essa daqui, 4S, é um pouquinho maior, e essa do 4D é um pouquinho maior. Tá? Então, esses 6 orbitais eles vão se misturar para formar novos 6 orbitais com mesmo valor de energia, que é do tipo D2sp3. Então, cada par de elétron vermelho desse é
o ligante doando para o metal para formar as 6 ligações coordenadas da ativa. Certo? Então, eu tenho um octaedro perfeito nessas condições aqui, de hibridação. Então, o segundo caso aqui, para o íon cádmio 2+, também é diamagnético. A configuração do cádmio é D10, 3D10, 4S2. Cádmio 2+, ele vai perder 2 elétrons e vai ficar com configuração 3D10. Então, haverá o emparelhamento dos elétrons. Já são 10 elétrons, esses 10 elétrons, a única possibilidade que temos é os 10 emparelhados. Tá? Então, essa é a configuração. Por experimento, ele é diamagnético. Então, não precisa emparelhar, eles já estão emparelhados. Então, não tem a opção dele ser paramagnético. Então, é diamagnético, a configuração eletrônica do cádmio 2 confirma com o dado experimental. Já no cobalto, não. A configuração eletrônica do cobalto era diamagnético, ou paramagnético, mas o experimento foi diamagnético. Então, houve esse emparelhamento. No caso do cádmio, não precisou haver esse emparelhamento, porque eles já estavam emparelhados. Então, a teoria bateu com o experimental. Tá? Então, também é um complexo octaédrico. Eu vou ter o cádmio reagindo com 6 ligantes para formar o complexo octaédrico. Então, o cádmio precisa de 6 orbitais vazios. Pela sequência, eu tenho 3D, 4S, 4P, 4D. Tá? Então, ele vai pegar 6 orbitais, um S, 3 orbitais P, eu já tenho 1, 2, 3, 4. Ele precisa de mais 2. E vai pegar 2 orbitais 4D. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. 6 orbitais híbridos equivalentes. O que é que significa equivalentes? Mesmo valor de energia. É o que eu mostrei lá no caso do carbono. Então, acontece o mesmo. Então, eu tenho uma hibridação do tipo sp3d2. Tá? Um S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. Só observando aqui, esse orbital híbrido, esse 3 e 2, não é o número de elétrons. Não é configuração P3. P com 3 elétrons. São 3 orbitais do tipo P. 2 orbitais do tipo D. Então, hibridação, não confundir com elétrons. Não é P3 de 3 elétrons, tá? Então, seria um orbital, 3 orbitais e 2 orbitais. 1, 3 e 2. Então, aí o que acontece? Esses 10 orbitais já eram do metal. Então, os 6 ligantes vão doar 6 pares de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos orbitais híbridos sp3d2. Um S, 3p e 2d. 1 mais 3 mais 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais. Tá? Então, aqui que a gente tem a diferença no orbital interno e externo. Composto de cádmio é diamagnético. Hibridação do tipo sp3d2. Forma octaédrica. Complexo orbital externo em relação ao orbital D. A gente vai comparar com outro. Complexo de spin baixo também, todos os elétrons emparelhados, complexo diamagnético. Então, aqui, o primeiro caso, ele pegou o orbital D. Que camada que ele pegou o orbital D? Na camada 3. O outro, ele pegou o orbital D da camada 4. Então, esse caso aqui, o D está mais externo. E nesse caso aqui, o D está mais interno. Tá? Então, 3D é mais interno do que 4D. Então, por isso que a gente tem aqui o complexo de orbital interno. O D está na parte interior, mais interno. E, nesse caso aqui,
orbital externo. O D está em outra camada. O outro na camada 3, interna, e esse na camada 4, externa. Então, a única diferença deles é essa daqui, tá? Mas a forma geométrica também é igual. Tanto D2-SP3 como SP3D2 tem geometria octaédrica. Então, agora a gente vai explicar por que no caso do cádmio, há esse emparelhamento. Eu podia não emparelhar aqui. Eu podia não emparelhar, deixar nessa forma aqui, ó, e se eu tenho já o D com elétrons, então quais os elétrons, se não tivesse emparelhado aqui, ó, tivesse elétron aqui e elétron aqui? Então, eu ia pegar 6 orbitais vazios. Quais seriam esses 6 orbitais vazios? Um S, 3P e mais 2D do 4. Tá? Seria D2, ou S, P3, D2. Esse orbital D seria externo. Tá? Então, eu poderia formar as duas. D2, SP3, se eu emparelhar, e se não tivesse emparelhado, seria SP3D2. E por que ele preferiu emparelhar? Então, aqui, ó, tem a explicação. Quando o cobalto apresenta paramagnetismo, ou seja, elétrons desemparelhados, sua hibridação seria o quê? SP3D2, porque o D interno já tem um elétron, ele não pode receber mais um par de elétron. Então, seria externo. Então, como o orbital 3D é menos energético do que o 4D, nesse caso aqui, ele ia formar com o 4D. E no caso de diamagnética, ele formou com o 3D. Tá? Como o orbital 3D é menos energético do que o 4D, a forma de hibridação D2-SP3 é mais estável do que SP3-D2. Então, por energia de orbital D, em relação 3D com 4D, a gente explica que essa geometria é mais estável. Se ela é mais estável, então os elétrons vão emparelhar. Então, a gente não emparelha o elétron. Não, vamos emparelhar. Para emparelhar elétron, eu tenho energia de emparelhamento. Então, eu vou aumentar a energia do sistema. Mas essa energia do sistema aumentada, ela é diminuída com essa formação aqui. Então, eu tenho uma estabilidade. Eu não forcei meu sistema. O sistema já foi... esses elétrons já foram emparelhados para diminuir essa energia aqui, ó, do 3D com 4D. Ele prefere 3D. Então, aqui é menos energético, aqui é mais energético. Então, se fosse essa geometria aqui, ele ia ser mais energético. Mas essa energia aumentada, ela é diminuída com a promoção dos elétrons, certo? Então, na verdade, a gente tem D2-SP3 e não SP3-D2. O segundo caso é para complexos tetracoordenados que a geometria tetraédrica. Então, eu tenho um metal N+, reagindo com 4 ligantes para formar o ML4. Primeiro caso. Aqui a estrutura, né? O íon cobre mais. O íon cobre mais 1, o cobre tem configuração eletrônica 3D10, 4S2. Lembra que o cobre é uma exceção, deveria ser 3D9, 4S2. Mas o D10, que é o totalmente cheio, é mais estável do que o D9. Então, esse elétron foi promovido do 4S para o 3D para estabilizar a configuração eletrônica D10. Então, o cobre mais 1 perde um elétron, formando o 3D10. Então, o que a gente tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10. Mesmo caso lá do cádmio. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Para formar um complexo tetraédrico, eu preciso de
4 orbitais vazios. Para cada orbital vazio desse, receber um par de elétrons de cada ligante. Se eu tenho 4 ligantes, eu preciso de 4 orbitais vazios. Então, pela sequência de Pauli, 3D2, 3D, 4S, 4P, 4D. Então, se eu preciso de 4, ele vai pegar 1, 2, 3, 4. Então, ele pega um orbital S e 4 orbitais P, ou 3 orbitais P. Então, um orbital S com 3 orbitais P, eu vou formar 4 híbridos equivalentes, 1 mais 3, 4, do tipo sp3, o mesmo do carbono tetraédrico. Se o carbono tetraédrico é sp3, o cobre mais um tetraédrico também é sp3. Tá? Então, ele vai formar o híbrido sp3. 1, 2, 3, 4 orbitais do tipo sp3. Então, aqui a gente tem os elétrons do metal, os 10 elétrons do cobre mais um, e 1, 2, 3, 4 pares de elétrons de cada ligante. Então, eu tenho um ligante aqui doando um par de elétrons, outro ligante doando, outro ligante, outro ligante. Esses 4 ligantes doando para o metal, eu vou formar a geometria tetraédrica. O metal no centro, 1, 2, 3, 4 ligantes. Tetraédrico, 109 graus e 28 minutos, ou aproximadamente 109,5 graus. Então, aí o segundo caso da geometria de 4 ligantes tetracoordenado, a gente tem a geometria quadrado planar. Tá? Então, a geometria quadrado planar, então a gente vai ter o exemplo do níquel 2+. Então, o níquel tem configuração eletrônica D8S2. Tá? 2+, vai perder esses 2 elétrons aqui, ficando 3D8. Então, haverá o emparelhamento dos elétrons orbitais 8D. Tá? Também por dados de experimentais, o composto é diamagnético. Então, 8 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois seriam desemparelhados, mas também, pelo mesmo caso lá, ele vai emparelhar devido a dados experimentais do composto de níquel, 2+. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Eu preciso de 4 orbitais. 1, 2, 3, 4. Ele só vai pegar 2 orbitais P. Esse outro vai ficar como orbital 4P mesmo. Então, ele vai pegar um orbital D, um orbital S e 2 orbitais P. Então, um orbital D, um orbital S e 2 orbitais P, eu tenho 1, 2, 4 orbitais híbridos equivalentes do tipo DsP2. Um D, um S e 2 Ps. O tipo de hibridação é DsP2. Então, a gente vai ter aqui, ó, os 6 elétrons, os 4 pares de elétrons dos ligantes, ocupando um novo orbital, os novos 4 orbitais do tipo DsP2. 4 pares do ligante, 5 pares do... 4 pares do metal. Aqui a gente tem algumas geometrias respectivas, hibridações de alguns metais. Então, geometria linear. Para a geometria linear, eu tenho o tipo SP. Tá? Tetraédrica sp3, quadrado planar DsP2, foi o último caso, e octaédrica D2sp3 e sp3d2, ou seja, D interno e D externo. Tá? Então, aqui a gente tem vários compostos do tipo de hibridação sequência aqui. E sua geometria, linear, tetraédrico, quadrado planar, octaédrico e octaédrico. São os mais comuns dentro da química, como a gente viu lá, né? Tetraédrico e octaédrico. E dentro desses dois, a gente tem linear, que o ouro e a prata formam compostos lineares, e o quadrado planar, além desses dois aqui, octaédrico e tetraédrico.
Então, deixa eu só ver aqui como ficou o plano de curso de vocês, que a próxima semana seria a avaliação, né? Deixa eu ver o plano de curso, até que matéria que foi. Dois, plano de curso. Essa nomenclatura a gente vai pela teoria de ligação de valência. Termina aqui, né? Teoria do campo cristalino seria para a próxima avaliação. E cadê? Nomenclatura não vai ser para essa avaliação, não. Cadê o... Então, gente, é isso. A matéria da... Pode falar, Daiane. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Lá quando tinha 6 ligantes, Tá. depois do segundo caso, você fez uma comparação, né, do primeiro com o segundo. Uhum. Só que daí você fez uma comparação como se fosse só o cobalto, daí eu fiquei com um pouco de dúvida, porque você tinha usado o cobalto e o cádmio. Aí você falou que era só que o cobalto apresentava paramagnetismo, daí eu não entendi, porque você estava falando do cádmio, daí depois falou do cobalto, que tinha isso, eu fiquei meio confusa. Tá, eu vou voltar lá e explicar direitinho. Então, aqui, o cobalto. A configuração eletrônica é D6. Então, como que a gente vai preencher o orbital D6? 1, 2, 3, 4, 5, o sexto emparelhado. Tá? O cobalto, o metal cobalto 3+, tem essa configuração eletrônica. Só que essa configuração eletrônica aqui é diamagnético. Paramagnético. Por quê? O spin total é o quê? Mais meio, menos meio. Mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. É a soma de todos os spins. O S total vai ser meio, menos meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Menos meio com menos meio cancela, dá 0. Mais meio dá 1. Mais meio dá 2. Então, o íon metálico é paramagnético. Spin diferente de spin total diferente de 0. Só que, na prática, esse complexo aqui de cobalto hexacoordenado, ele é diamagnético. Então, para que ele seja diamagnético, esses elétrons que estavam aqui, ó, eles emparelham para cá. Então, eu tenho um spin total igual a 0. Então, na prática, ele vai formar complexo diamagnético. Então, os elétrons vão ser emparelhados e eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais vazios. Esses 6 orbitais vazios vai haver hibridação e vão receber os pares de elétrons. Teoricamente, eu teria essa configuração aqui, se não fosse diamagnético. Se fosse paramagnético, o que eu teria? 6 orbitais vazios. O primeiro, o S, aqui. O S, esses elétrons aqui, normal. Eu preciso de 6 vazios. Esse aqui tem um elétron, então não pode fazer hibridação. Um S, 3P e 2D, que é o do 4D. Então, eu teria S, P3, D2. Então, eu tenho duas possibilidades desse complexo formar. Teoricamente, SP3D2, que seria paramagnético, e a hibridação D2SP3. Certo? Então, por dados experimentais, ele é diamagnético, então esses elétrons compartilham. E esse compartilhamento, a gente vê que a estabilidade do complexo com orbital interno é mais estável. Então, confirma com o emparelhamento. Ele prefere emparelhar para que o D2SP3 seja mais estável,
Já no caso do cádmio, o cádmio é mais 2. Então, ele só tem uma possibilidade. São os 10 elétrons emparelhados. Então, ele vai formar... Aqui não importa se o 3D é mais estável do que o 4D. Ele não tem 3D para formar complexo. Então, a única forma que ele tem é do D externo. Então, aqui não tem opção. Ele tem que ser 4D. Ou seja, D externo. Lá no cobalto, ele tem duas opções. Tá? Tanto interno quanto externo. Ele pode emparelhar ou não. Mas emparelhando, ele é mais estável, porque a configuração 3D é mais estável que a 4D. Não sei se tirou sua dúvida. Tirou sim, nossa, perfeito. Tá. Obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Então fica assim, hoje à tarde eu libero a avaliação de vocês e vou abrir uma janela lá no campus virtual para vocês postarem até a próxima sexta-feira, ok? Vocês têm uma semana para fazer a avaliação e é isso aí. Então, se não tem mais dúvida, um bom dia para vocês e um bom fim de semana, ok? Para a gravação, senão não esqueço, fica grande demais.